Vamos nessa! Seguindo com vocês aqui então, nesse nosso módulo que está tratando aqui da parte de progressões geométricas. Dentro desse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o termo geral da PG. A fórmula está aí, agora vamos só bater um papo aqui, rapidinho, né, de como que eu poderia fazer para chegar nessa ideia aqui do termo geral da PG. Deixa só eu já te situar para uma coisa que é o seguinte. Se eu for falar de importância, vamos colocar assim, ou vamos colocar de situações práticas de prova, termo geral, necessidade de se usar termo geral de PA, a gente usa muito mais do que termo geral da PG, perfeito? Então, quando a gente está falando de PA, eu estou querendo dizer o seguinte, quando a gente está falando de PA, a ideia do termo geral da PA, ele é ponto-chave para você resolver, até como a gente viu, até uma questão de soma dos termos, certo? No caso da PG, a gente já não tem esse vínculo, por exemplo, situações que envolvem soma, não necessariamente eu tenho que usar termo geral. Lá na PA a gente viu que sim, pode ser que a questão seja de soma e que eu dependa de usar o raciocínio do termo geral da PA, certo? Então aqui a gente vai falar sobre o termo geral da PG, vamos tentar entender um pouquinho aqui da lógica, e aí a gente vai raciocinar aqui um pouquinho também do que se torna como prática de prova. Vamos pensar comigo o seguinte, eu quero que você crie para mim uma sequência cujo primeiro termo seja o 2, por exemplo, uma PG, certo? Cujo primeiro termo seja o 2 e cuja razão seja 2 também. Então essa é a ideia. Você vai construir para mim uma progressão geométrica cujo primeiro termo é o 2 e cuja razão é 2. Começa a criar essa sequência para mim. Então bora lá. Brunão, meu primeiro termo é o 2, beleza. A razão também é 2. Então tá aqui, ó, 2 vezes 2 vai ter que dar 4. 4, se eu for multiplicar por 2, vai ter que dar 8. E assim você segue a vida. Ó. 8, se você for multiplicar por 2, 8 vezes 2 vai ter que dar 16. Perfeito? Agora, o que eu preciso que você entenda é o seguinte. Isso aqui é um caso específico. Essa sequência que está aqui é uma sequência, né, das infinitas que eu posso criar aqui quando eu estou falando de progressão geométrica. Certo? Então vamos fazer o raciocínio aqui genérico. O que acontece de maneira geral, para qualquer que seja a PG? Vamos pensar comigo. Como você faz para chegar ao segundo termo de uma PG? Sempre que você tiver uma PG, você pode chegar ao segundo termo pegando o primeiro e fazendo o que com ele? Vamos trabalhar aqui de maneira geral. Como que eu fiz para chegar ali naquele 4? Como que eu fiz para chegar ali naquele A2? O meu A2, ele foi o meu A1 vezes a razão, certo? Ó, o meu A2, que foi o 4, ele foi o meu A1, que foi o 2, vezes a minha razão, certo? Ah, não, Bruno, mas assim eu não consigo entender. É o que a gente está colocando, é o que você fez ali comigo na prática, certo? Para você chegar ao segundo termo, você pegou o primeiro e multiplicou pela razão. Deixa eu te falar, em alguns momentos, você tem que se acostumar mesmo com essa linguagem um pouco mais formal matemática, porque tem enunciados que trazem essa linguagem formal, certo? O raciocínio você tem aqui na cabeça. Ah, como que eu faço se eu te pedir para explicar? Ah, como que você faz para chegar no segundo termo de uma PG? Ah, o segundo termo de uma PG, Bruno, basta pegar o primeiro e multiplicar pela razão. Perfeito. Só que tem alguns enunciados que às vezes vão trazer uma abordagem mais teórica disso. E aí você tem que conseguir entender um pouco da linguagem formal matemática. Então, o que você fala para mim de, eu pego o primeiro e multiplico a razão, é o que virou aquela expressão que está ali. O A2 é o A1 vezes a razão. Agora vamos bater um papo sobre o A3. Como que você acha que você pode chegar no A3? Ou, vamos falar na prática, como que a gente aqui chegou no A3? Como que eu cheguei no terceiro termo aqui com vocês? Como que eu cheguei naquele 8? Não, para você chegar no 8, você pegou o 4 e multiplicou por 2. Ótimo, só que agora vamos dar nome aqui aos bois. E vamos trabalhar de uma maneira mais genérica. O seu 8, então, ele é o terceiro termo, não é? Ele é o seu A3. Então, beleza. Aí, como que você fez para chegar no seu A3? Bom, Bruno, para chegar no 8, que foi o meu A3, eu peguei o segundo, que é o A2, e multipliquei pela razão. Isso
Show de bola. Aqui você está dando está trazendo uma abordagem genérica, ou seja, você está criando uma condição que vai valer para qualquer que seja PG. Para qualquer PG, o meu terceiro termo é o segundo vezes a razão. No popular, a gente pode conversar assim. Para chegar no A3, pega o segundo e multiplica pela razão. E com um viés um pouco mais técnico. O A3 é o A2 vezes a razão. Faça isso para o meu A4. Como que você fez para chegar ali no 16? Não, para chegar no 16, você pegou o 8 e multiplicou por 2. Ótimo. Só que aí não é toda hora que vai estar o 8 e o 2. Dê nome aos bois. Quem que foi o 8 ali? Bruno, o 8 foi o terceiro termo. Isso. Então, para você chegar no 16, que foi o seu A4, você pegou o 8, que é o A3, e multiplicou pela razão. Perfeito? Show de bola. Agora, vamos lá. Eu quero que você olhe para mim para o quarto termo, que é o 16. Como que você pode sair do primeiro termo? Como que eu sairia do primeiro termo e chegaria ao 16? Veja qual que seria o seu caminho para sair lá do primeiro termo e chegar até o 16. Para sair do primeiro e chegar ao 16, eu teria que fazer isso. Olha, eu teria que pegar o 2 e multiplicar por 2, por 2, por 2. Então, aqui é como se eu estivesse falando o seguinte, para você chegar lá no 16, é como se você tivesse feito 2 vezes 2 ao cubo, certo? Aí, qual que vai ser a lógica disso? Quem que era o 2? O 2 é como se fosse o meu A1. Quem que é esse 2 elevado ao cubo? O 2 é a razão. Elevado ao cubo, esse 3 é como se fosse um número a menos da posição que eu estou buscando, que foi o quarto. Não é? Então é por isso que daqui a pouco, de maneira genérica, a gente vai falar o seguinte, olha, sempre que eu tiver que chegar no A4, o meu A4 ele vai ser o meu A1, vê se o que eu vou falar aqui está certo. O meu quarto termo, que é o 16, ele é o meu A1, que foi o 2, vezes a razão, que foi 2 também, elevada a n menos 1, ou seja, elevado a 4 menos 1 elevado a 3. 2 vezes 2 elevado ao cubo. Beleza. Isso, só que aí a gente escreve isso de maneira genérica, certo? Como que a gente poderia fazer isso? Vamos fazer uma vez para a partir daí não ter que fazer mais, mas para que de alguma maneira você tenha contato com essas situações um pouquinho mais técnicas que pintam em questões de matemática. Veja, quem que é o meu A2? O meu A2, ele foi o A1 vezes a razão. Então faz aqui uma substituiçãozinha simples para mim, ó. Quem que é o meu A2? O meu A2, ele é o A1 vezes a razão. Então tá aqui, olha, ele é o A1 vezes a razão, isso é o A2, só que vezes a razão. Então, o que você pode falar para mim sobre o A3? O A3, ele então vai ser o A1 vezes a razão, só que elevado ao quadrado, né? Porque razão vezes razão dá razão ao quadrado. Mas aí, eu te entendo. Quando você olha para isso aqui, Bruno, isso aqui é muito complexo para mim. Então, faz um paralelo aqui, ó, com o que a gente tem aqui em cima, para você enxergar a lógica do que você está anotando. Quem que é o meu A3 aqui em cima? Aqui em cima o meu A3 é o 8. Então, eu estou te falando que o 8, ele é o A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Veja se não foi isso que a gente fez para chegar no 8. Olha o que eu fiz. Eu peguei o meu A1 e multipliquei 2 vezes a minha razão. Porque se eu estou no primeiro e quero chegar no terceiro, eu tenho 2 lacunas ali, né? Do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Então, eu tenho 2 espacinhos. Então, é isso. Pega o meu primeiro e multiplica por aquele número que é a razão elevado àquela lacuna, aquelas lacunas, que seriam 2. Então, é o A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Faz isso para o A4. O que a gente viu que era o nosso A4? Olha para cá. Para eu chegar lá no meu A4, peraí que eu apaguei o número errado. Para eu chegar lá no meu A4, como que eu fiz para chegar no meu A4? Eu saí do primeiro e multipliquei por essa razão, só que elevado ao cubo. Aí como que o cara traz isso de uma maneira um pouquinho mais formal? Ele chega aqui e fala para você o seguinte, lembra lá o A3? O A3, velho, a gente tinha visto que era isso aqui, A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Isso aqui é o meu A3, certo? Vezes a própria razão. Então, no fim das contas, o que vai ser o meu A4? O A4 vai ser o A1
vezes a razão elevada ao cubo. Certo? Razão ao quadrado vezes razão acaba sendo o quê? A razão elevada ao cubo. Só que aí, de novo, isso aqui é um trechinho, isso aqui não é a demonstração formal ainda não, tá? Porque aí, matematicamente, a gente teria que seguir um processo aqui que a gente fala que é o de indução e que não tem o menor cabimento eu fazer com vocês aqui agora. Mas a gente consegue, pelo menos, perceber qual que seria a pegada, né? Ah, tranquilo, Bruno. Então, ó, o A3 foi o A1 vezes a razão elevada ao quadrado. O A4 foi o A1 vezes a razão elevada ao cubo. Então, o A5 vai ser o A1 vezes a razão elevada à quarta. O A6 vai ser o A1 vezes a razão elevada à quinta. É isso. Então, de maneira genérica, o que a gente tem aí, né, nos livros, o que vai ter na sua apostila, o que tem aqui no meu material? Que o termo geral de uma PG, ele vai ser sempre o primeiro vezes a razão elevada a n menos 1, que é o que a gente percebeu que aconteceu em todos aqui, certo? Eu tenho sempre o A1 vezes uma razão, e aí o número que está aqui no expoente dessa razão é sempre uma unidade a menos. Quando aqui era o 4, o expoente era uma unidade a menos. Quando aqui foi o 3, ali foi uma unidade a menos. Então agora, o que eu vou precisar que você internalize para que seu raciocínio seja rápido? Aí você vai voar e vai detonar em questões em que você, porventura, tenha que usar a ideia do termo geral da PG. Vem comigo, vamos pensar. O que vai ser, por exemplo, um A80 de uma PG? Fala para mim aí rapidinho. O A80 da minha PG, ele vai ser o A1 vezes a razão elevada a quanto? A razão elevada a 79, certo? É isso aqui que eu preciso que você faça de maneira rápida. Você só está conseguindo fazer isso tudo porque eu te garanti que vale a fórmula do termo geral. Mas não precisa ficar olhando para a fórmula, se você tem a lógica do negócio. A80 é o A1 vezes a razão elevada a 79. O que é, sei lá, um A25 de uma PG, o 25º termo de uma PG. O 25º de uma PG, o 25º termo de uma PG é o A1 vezes a razão elevada a 24. O que é o 30º termo de uma PG? O 30º termo de uma PG é o A1 vezes a razão elevada a 29. Aí, vamos fazer aqui um paralelo rapidinho com o que a gente aprendeu de PA. Qual que era o 30º termo de uma PA? Aí é bom que eu já vou fazendo aqui um checklist para ver se a sua memória aí não é muito volátil e se você já esqueceu tudo que eu falei lá de PA. Não pode não, né? O que é o 30º termo de uma PA? Pera aí, Brunão, pera aí que eu vou dar uma vasculhada aqui. Lembrei. O 30º termo de uma PA, Brunão, o 30º termo de uma PA, ele é isso, olha, ele é o A1 mais 29 vezes R. Isso. Com isso aqui, eu consigo já te dar uma situada sobre o que é realidade de prova. Bicho, para o cara te pedir uma questão de prova, o 30º termo de uma PG, ele tem basicamente dois caminhos. Ou ele vai te deixar a resposta indicada, ou ele vai ter que te trazer no enunciado alguma aproximação, porque tente se imaginar calculando o 30º termo de uma PG. Vamos imaginar uma PG que tem uma razãozinha pequena, uma PG de razão 2. Olha o estrago que ele já não ia causar na sua vida se ele te pedisse o 30º termo de uma PG que tivesse razão 2. No meio do caminho, você ia ter que fazer um 2 elevado a 29. Então, é claro que você não vai pegar aqui. Isso porque eu estou pensando numa PG de uma razão relativamente pequena, vamos dizer assim, uma razão 2. O que seria uma situação de uma PG de razão 50? Um 50 elevado a 29? Não tem jeito. Então, é onde você vai perceber, por isso que eu te falei, sobre a importância da fórmula do termo geral da PA e o da PG. Numa PA, o cara pode te pedir, ou ele te pede, às vezes, termos muito distantes, porque o cálculo na PA ele é linear. Tá vendo aqui? Olha, ele não tem expoente. Então, fazer 29 vezes, se for uma razão 200, 29 vezes 200 é tranquilo. Agora, numa PG, 29 elevado a 200, ele não vai te pedir um resultado exato. Aí ele tem que meio que te dar uma cola. E no que ele vai te dar uma cola, pode ser que ele já meio que entregue a solução e tal. Então, onde eu quero chegar? Não é raro, em situações que envolvam PGs, não é raro que talvez você não sinta a necessidade de usar a fórmula do termo geral. E dependendo do exercício, se o cara te pedir assim, eu quero o 7º termo da PG, velho, então tem hora que assim, na mão você pode fazer. Então eu tô falando isso para quê? Para tentar também abrir um pouquinho a sua mente para que situações de PGs
Não é pecado algum, dependendo do exercício, você pegar e montar a sequência na mão, certo? Para PA é que a coisa às vezes fica mais complexa. Pô, 1000 termos da PA, você não vai ter condição de fazer na mão, certo? 10 termos de uma PA, ótimo. Agora, 50 termos de uma PA, não. Agora, 6 termos de uma PG. Ah, esqueci da fórmula do termo geral. Cara, esquece. Vai na mão, certo? Não faz ali o básico do básico, ok? Outra coisa. Quando eu estava vendo com vocês fórmula do termo geral de uma PG, desculpa, fórmula do termo geral de uma PA, eu falei que a gente poderia generalizar. Lembra que eu falava lá? Por exemplo, o A30. O A30 eu posso escrever em função do A20. E o A30 é como se fosse o A20 mais 10R. Posso falar que o A30 ele é um A5 mais 25R, certo? Então aqui a gente pode usar um raciocínio semelhante quando a gente trabalha com PG. Se por algum motivo, né, ele apresentar para mim ali como que a gente pode usar aqui o termo geral? É muito comum nas questões de PGs a gente depender do termo geral, quando às vezes o cara vira e fala assim, ele não me dá razão. Mas aí ele me dá um terminho aqui, me dá um quinto termo, um terceiro termo, um décimo termo, um quarto termo, aí a gente consegue ali descobrir a razão, perfeito? Então, nesses casos, é legal que você saiba, por exemplo, Bruno, eu quero escrever o sexto termo em função do terceiro. Como que numa PG eu posso escrever o sexto termo em função do terceiro? Assim, por exemplo, ó, o meu A6 de uma PG, ele é o A3 vezes a razão elevado à terceira, ok? Então aqui, por exemplo, ó, eu sei que o A6, ele é o A1 vezes a razão elevada à quinta. Ok, isso aqui vem lá da fórmula do termo geral. Mas aí eu consigo generalizar a ideia. Dá para eu escrever o A6 como se ele fosse o A3 vezes a razão elevada ao cubo. Dá para eu escrever o A6 como se ele fosse o A4 vezes a razão elevada ao quadrado. Dá para eu escrever o A6 até em função de situações com expoente negativo, não tem problema nenhum. Olha, dá para eu escrever o A6 como se fosse o A10 vezes a razão elevada a menos 4. Aí cabe a você, vou inclusive fazer uma observação aqui, cabe a você ter aqui lembrete sobre alguns pontos. Por exemplo, como que eu lido com uma situação de expoente negativo? Ih, amigo, aí não é aqui na parte de PA e PG que eu vejo isso com vocês, mas lembrar que situações com expoente negativo, o que que é um expoente negativo? É uma situação que você tem que lembrar de inverter a base. O que que é 2 elevado a menos 4? Ou o que que é 1 meio elevado a menos 4? Tem que lembrar, inverte a base para trocar o sinal do expoente. Tá lembrado disso? Aí é a propriedadezinha básica de potência, tá bom? Uma outra situação que é muito comum quando a gente chega aqui em questões que tratam ou que a gente, por algum motivo, vai depender do uso da fórmula do termo geral. Situações que às vezes você tem que calcular uma raiz quinta, uma raiz quarta, uma raiz cúbica. Você está lembrado disso? Então talvez seja interessante você buscar aí no nosso material situações em que a gente relembre com vocês cálculos de raízes. Por quê? Bruno, chegou lá numa situação em que eu tenho lá raiz quarta, tem uma razão elevada à quarta que deu 81. Vou abrir esse parênteses aqui rapidinho, tá bom? Suponhamos que a gente chegou aqui no meio do exercício e aí eu estou numa situação em que eu estou com isso aqui, olha. A razão elevada à quarta dá 81. Putz, mas aí como que eu calculo, como que eu faço mesmo para descobrir que número que é elevado à quarta dá 81? Beleza, se sair de cabeça, ótimo. Agora, e se não sair? Como que você sai daquilo ali mesmo? Aí lembra, você tem que fazer uma raiz quarta, ó. Razão seria a raiz quarta de 81. Aí o que te ferra a vida, às vezes, isso acontece muito quando a gente está tratando aqui de PG. O que te ferra a vida, às vezes, em PG não é o assunto PG. É a matemática básica, propriedade de potência. Relembre aí, propriedades básicas de potência, a gente usa muito em PG. Cálculos de raízes, que às vezes não necessariamente raizinha quadrada, igual tá ali, raiz quarta. Pô, não lembro, vou dar um lembrete aqui rapidinho, mas só para passar, porque não é o objetivo desse vídeo aqui, tá bom? Raiz quarta de 81, como que eu faria isso? Se conseguir de cabeça, perfeito. Se não, lembra, poderia fatorar. Divide 81 por 3 vai dar 27. Divide 27 por 3 vai dar 9. Divide o 9 por 3 vai dar 3. Divide o 3 por 3 vai ter que dar 1. Aí, você ia lembrar daquela historinha que eu trato com vocês. Geralmente é no matemática para iniciantes, né? Eu abordo isso aqui com vocês. Se é uma raiz quarta,
Você vai juntar aqueles números ali de 4 em 4. Ó, junte esses números aqui, ó, de 4 em 4. E desse conjunto de 4 você tira 1. Então tá ali, ó, a raiz cúbica, desculpa, a raiz quarta de 81. A raiz quarta de 81 teria que ser igual a quanto? Teria que ser igual a 3. Aqui, só para também deixar claro, lembrando, tudo isso, olha só, tá vendo aqui que a gente já meio que muda a conversa? Tô falando de PG, mas tô tendo que relembrar matemática básica, porque não dá para tapar o sol com a peneira e fingir que isso aqui não vai ser dúvida de vocês. Então lembra que ali quando eu falo que a raiz quarta, né, desculpa, que a razão elevada à quarta dá 81, aí você tem que se lembrar. Quando a potência tem expoente positivo, eu passo o meu radical como se fosse mais ou menos. Então aqui até para deixar a coisa nos mínimos detalhes, o correto seria você colocar isso aqui para mim, olha, que a razão seria mais ou menos a raiz quarta de 81, a razão então seria mais ou menos 3. Perfeito? Sempre que eu tenho ali uma potência de expoente par, expoente 2, expoente 6, expoente 8, seja lá o que for, quando a gente passa isso como um radical, tanto o valor positivo quanto o negativo tornariam a sentença positiva. Então, por exemplo, a raiz quarta, desculpa, razão elevada à quarta dá 81. É o 3 e o menos 3. Porque dependendo do exercício, pode ser que ele admita a razão negativa. Dependendo do exercício, pode ser que ele admita que a PG pode ser o quê? Pode ser oscilante. Lembra? Uma razão negativa numa PG vai caracterizar a ideia da alternância dos valores. Tudo isso a gente tem que ir colocando na balança, porque tudo isso pode ser decisivo dentro do seu exercício. Tá bom? Então vamos lá. Qual foi o foco desse vídeo? Termo geral da PG. O que dizer sobre termo geral da PG? Primeiro, te alertar, que pode ser, dependendo do exercício que ele criar, pode ser que você realmente não dependa de usar uma fórmula. Pode ser que na mão você faça. E tem que ter essa maldade. É o básico. Certo? Dependendo do exercício de PG, confie em mim. Tem hora que é mais fácil resolver o exercício de PG na mão do que tentar se atrever ali e ficar mexendo com fórmula. Beleza? Então, ótimo. Passado esse detalhe. Brão, cara, eu vi que era uma questão genérica, era uma questão que, de alguma maneira, eu ia ter que aplicar a fórmula. Ótimo. Então, para termo geral da PG, qual que é a ideia? A n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, o que é um A10 escrito em função do A1? Vamos repassar. Sabe fazer de cabeça? O que é o A10 de uma PG? Décimo termo de uma PG é o primeiro, vezes a razão é vezes a razão elevada a 9. A10, A1 vezes a razão elevada a 9. Um A20 é o A1 vezes a razão elevada a 19. O que é um A10 em função de um A5 de uma PG? O A10 seria o A5 vezes a razão elevada a quanto? A razão elevada a 5, certo? Do 5 virar o 10, está faltando 5. O que é um A20 em função de um A14, por exemplo? O A20, ele é o A14 vezes a razão elevada a sexta, porque 14 mais 6 vai dar o 20. E não se esqueça de revisar propriedades de potência, aquelas propriedadezinhas básicas. Quando eu falo de propriedade de potência, do que você está falando, Bruno? Estou falando de história de multiplicação de potências de mesma base. Mantenha a base e some os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Lembrar que isso é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Eu mantenho a base e somo os expoentes. É hora que vocês vão errar exercício de PG, porque vocês não vão estar se lembrando disso, certo? Então, propriedade de potências é básico para que a gente consiga sobreviver a exercício de PG. Propriedade de potência. Mantém a base, subtrai os expoentes caso esteja rolando uma divisão. Então, por exemplo, 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a sétima. Aqui é só para, teoricamente, eu relembrar, certo? 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a sétima, mantém a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. 10 menos 7 vai dar 3. Potência de potência. Se eu coloco uma situação como essa que está aqui, ó, 3 elevado a 2 elevado a 5. Ah, mas eu não lembro o que é 3 elevado a 2 elevado a 5. Tá vendo? Às vezes você vai errar o exercício, não é por conta da PG, é por conta dessa brincadeira aqui. O que é 3 elevado a 2 elevado a 5? É 3 elevado a 10, porque aí potência de potência a gente multiplica os expoentes, certo? 2 vezes 5 vai ter que dar 10. E não se esqueça, busque aí informações. Se você precisar relembrar cálculos de raízes, que não sejam aquelas raízes quadradas, simplesmente. Uma raizinha quadrada, uma raiz cúbica. Tem que estar ligado, certo? Raiz cúbica de 216. Pô, eu não sabia de cabeça. Então tem que lembrar. Fatora o número,
Junta de 3 em 3, ok? Ótimo. Então, vou fechar esse vídeo por aqui. Termo geral da PG. E te aguardo na sequência para a gente trazer mais informações aqui a respeito da parte de progressões geométricas, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom aí. Valeu!